Celebra-se a Páscoa em todo o mundo chamado cristão. A força de tais comemorações se faz sentir até mesmo no meio evangélico. E quanto aos crentes em Cristo Jesus, será que é lícito que se ajuntem a todo mundo nos festejos da Páscoa? É o que nós veremos a seguir. Tem sido muito comum as igrejas bíblicas aproveitarem esta oportunidade para, em séries de conferências, anunciar o verdadeiro sentido da Páscoa e o seu solene fato central, que é Jesus Cristo. Na cristandade moderna, a Páscoa é um acontecimento religioso pelo qual se pretende comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, lembrando os fatos meramente históricos do seu sofrimento. É precedida pela Quaresma, da quarta-feira de cinza, até que se convencionou chamar Domingo da Ressurreição. A Páscoa da cristandade está, pois, ligada à festa pagã do Carnaval no calendário católico. É de todo aconselhável aos evangélicos que ainda se importam com a sã doutrina atentarem para este fato. A Páscoa da Igreja Romana cai após a Quaresma, 40 dias após o Carnaval. Tal fato a torna ajuntamento solene associado à iniquidade, condenada, portanto, pela palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versículo 13, que diz: "Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso de vocês queimando. Não suporto a festa de lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso." A comemoração da Páscoa estabelece vínculos ecumênicos, e este é o seu objetivo atual. Entre o cristianismo paganizado, os evangélicos ingênuos e os protestantes desviados da sã doutrina, a reciprocidade da saudação Feliz Páscoa objetiva o fortalecimento de tal vínculo. Os ovos de chocolate e os coelhos eram usados pelos povos nórdicos, notadamente os anglo-saxões. Comemoravam a entrada da primavera com festas e foguetes, usando o coelho como símbolo da vida e a fertilidade, que é a primavera que anuncia em sua passagem. Os antigos chineses também comemoravam a entrada da primavera, mas usavam o ovo como a mesma simbologia introduzida pelos povos nórdicos. Estas tradições pagãs milenares foram introduzidas oficialmente pela Igreja Romana em 1215 nas comemorações da Páscoa e passaram a significar a ressurreição, a esperança e fraternidade. No começo, os ovos eram de galinha e de pata, pintados. Mais tarde apareceram ovos mais aprimorados e eram feitos de madeira ou de cera. Em 1828, na Europa, desenvolveu-se a indústria de chocolate, e quando surgiram os primeiros ovos de chocolate. Foi no início do século XX que os ovos da Páscoa enfeitados apareceram. Na década dos 20, chegaram de Paris os ovos de chocolate, decorados com papéis e fitas. E ultimamente surgiu o Pascual, um boneco de chocolate que se une aos demais símbolos para afastar o Senhor Jesus da mente dos homens. Ele que era o principal elemento profético da Páscoa. Assim, os ovos e os coelhos substituíram o Senhor Jesus na comemoração da Páscoa, tanto quanto o Papai Noel tomou o lugar de Cristo no Natal. É fácil concluir, portanto, que a Páscoa hoje é sinônimo de coelho e de ovos de chocolate. A Páscoa no cristianismo bíblico é a primeira das 3 festas dos judeus, conhecida também como Festa dos Pães Asmos. Foi instituída por Deus no Egito e comemorava o êxodo dos judeus desse país, bem como a sua liberação do jugo do faraó reinante. Em Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 ao 3 diz: "Observem o mês de Abib. Celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Aviv, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos, dos bois e das ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito." O elemento principal da ceia pascual era o cordeiro, cujo sangue apontava profeticamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O objetivo da Páscoa em seu símbolo profético foi alcançado, apontando para Cristo. A Páscoa se inclui entre as sombras que profeticamente anunciavam a primeira vinda de Cristo como o Messias prometido, o qual, tendo já vindo, substituiu as sombras, tornando-se ele mesmo nossa Páscoa, isto é, a nossa redenção. E ao lembrar o inconfundível fato, Paulo declara ser Jesus Cristo a nossa Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8 nos diz: "Livrem-se do fermento velho,
para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi crucificado. Em vez, portanto, de uma festa judaica ou cristã pagã, nossa Páscoa é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E esta Páscoa moderna, em contraste com a Páscoa judaica transitória, veio e ficou nos corações dos que aceitaram de fato como Senhor e Salvador. Jesus celebrou a Páscoa pela última vez e instituiu em seu lugar a ceia memorial. Aquela última Páscoa ficou encerrada, a antiga aliança relembrada e legalmente instituída no Sinai. Logo em seguida, a ceia é instituída, memorando a nova aliança no seu sangue. Nos diz no livro de Lucas 22, 19 e 20. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. A ceia, portanto, é para ser comemorada até que Cristo volte, e não a Páscoa, cujo término foi retirado com a morte de Cristo no Calvário, acontecimento para o qual a Páscoa apontava. Ao que parece, a Páscoa reaparece como mera finalidade memorial no estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, nos diz: Pois recebi do Senhor Jesus o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É bom lembrar que a Páscoa dos judeus não estava associada a qualquer festa pagã, como a Páscoa da cristandade moderna está ligada ao carnaval. Vinculava-se antes aos feitos de Deus na libertação dos judeus do jugo dos egípcios e os seus propósitos proféticos relacionados com o Senhor Jesus, tipificado no Cordeiro Pascual. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, em Isaías 53, 7. E João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta foi a última ceia pascual, ou seja, a última vez que a instrução dada no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo ou comê-lo com ervas amargas ou pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés de carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memorial dele. Ao comermos o pão, nos lembrarmos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para a frente, era símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo das promessas que já se cumpriram.